Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e a videoaula de hoje é sobre crase. Vocês também têm medo da crase, pessoal? Porque tem muita gente que tem medo, por acharem que a crase é um bicho de 7 cabeças. Mas isso não é verdade, porque crase é simplesmente a fusão da preposição a com o artigo feminino a, formando o a com crase. Podemos também dizer que o a com crase é a versão feminina de ao. Vamos ver um exemplo. Observe a seguinte oração: já fui ao banco hoje. O ao é a junção da preposição a, que acompanha o verbo fui a algum lugar, com o artigo masculino o, que está acompanhando o substantivo banco, o banco. Mas e se no lugar de banco houvesse um substantivo feminino, como escola, por exemplo? Qual seria a diferença? Nesse caso, nós continuaríamos tendo a presença da preposição a acompanhando o verbo fui. Mas no lugar do artigo masculino o, teríamos o artigo feminino a acompanhando o substantivo escola. Portanto, na oração haveria o encontro do a, preposição, com o artigo a. Só que a língua portuguesa não aceita a combinação a. Então, esse a vira o a com o acento virado para o lado esquerdo, o acento grave, demarcador de crase. Conclusão: o a nada mais é que a fusão do a. Com o termo no feminino, então, a oração ficaria assim: já fui à escola hoje, com esse a craseado. A partir disso, um macete para saber se há crase na frase ou não é substituir o substantivo feminino por um masculino. Se for necessário substituir o a pelo ao, o acento grave deve ser usado. Por exemplo, o palestrante se referiu às pesquisas sobre a Covid-19. Será que esse as deve ter o acento indicador de crase? Vamos ver. No lugar de pesquisas, que é uma palavra no feminino, vamos colocar uma versão masculina, como estudos, por exemplo. A oração passaria a ser: o pesquisador se referiu aos estudos sobre a Covid-19. Como podemos ver, na versão masculina aparece a combinação aos. Significa que na versão feminina devemos usar o a craseado, pois, como eu já disse, o a craseado é o feminino de ao. Essa reflexão serve para compreendermos o que é a crase. Contudo, para dominar sua aplicação na escrita, o ideal é entender as regras de uso. Mas calma, porque não tem nada de complicado. Existe uma única regra geral que cobre quase todos os casos em que a crase é obrigatória. Essa regra é a seguinte: use crase quando o termo anterior exigir a presença da preposição a e o termo seguinte aceitar ser acompanhado pelo artigo a. Vamos ver um exemplo. Favorável é uma palavra que exige a presença da preposição a, porque ao usarmos esse termo, automaticamente vem à nossa mente a pergunta: favorável a quê? Ou seja, quem é favorável a alguma coisa. Já o termo derrubada é um substantivo feminino, portanto, aceita ser acompanhado
pelo artigo a. Nós podemos dizer a derrubada. Em uma oração aplicando esses dois elementos, ficaria assim, por exemplo: a Assembleia foi favorável à derrubada do veto do governador. Conforme eu expliquei, esse AA vai se transformar em A com crase. Por isso, a forma adequada de escrever essa oração é: a Assembleia foi favorável à derrubada do veto do governador, com o A craseado. Além dessa regra geral, há mais duas regrinhas para casos especiais, que são: a primeira regrinha especial, usar crase em locuções femininas que indicam tempo, como por exemplo, às vezes, à noite, à tarde, que indicam lugar, à frente de, à beira de, à exceção de, e que indicam modo, à proporção que, à medida que, à moda, à mineira. E a segunda regrinha especial, usar crase com as palavras terra e casa quando expressarem sentido de solo e lar, respectivamente. Mas, sinceramente, essa última regrinha é tão específica que não vai ser um problema para você, pois quase não será usada. A língua portuguesa tem dessas coisas. Quase ninguém usa não, mas se precisar, a regrinha está ali guardada. Entretanto, além de dominar essas regrinhas, principalmente a regra geral, você também pode usar algumas dicas se surgir uma dúvida quando você estiver escrevendo. Não existe crase antes de verbos. Por exemplo, a partir de 9,99 é sem crase. Não existe crase antes de palavra masculina. Por exemplo, fomos para a roça a pé. É sem crase, porque pé é uma palavra masculina. E não existe crase em expressões formadas por palavras repetidas, como por exemplo, dia a dia, frente a frente. Outro macete que eu uso para conferir se tem crase ou não na frase é o seguinte: se o a em questão na frase puder ser substituído por para a, então tem crase se eu for usar a preposição a. Por exemplo, os documentos foram enviados para a superintendência. Os documentos foram enviados à superintendência, com crase. Mas se o a em questão puder ser substituído somente por para, então não tem crase. Exemplo: o ônibus retornou para Diamantina. O ônibus retornou a Diamantina, sem crase. Essas dicas e macetes ajudam bastante na hora de escrever, mas o ideal é entender o que é a crase para saber de fato aplicar as regras de uso. Importante também é exercitar os conhecimentos aprendidos. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para uma lista de exercícios sobre crase que está no meu blog. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que tenham compreendido um pouco mais sobre a crase. Que tal usar essa videoaula para fazer o mapa mental? É uma ótima maneira de fixar o conteúdo. Aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer mapa mental. Vou deixar o link na descrição. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!